gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha que vocês me pediram muito, que é a resenha dos corretivos da linha da Bruna Tavares. Eu já testei eles algumas semanas para poder trazer informações bem precisas para vocês nesse vídeo e eu espero que vocês gostem, então vamos lá conversar um pouquinho sobre esses corretivos. A Bruna lançou, no primeiro momento, 7 cores de corretivo, sendo 5 corretivos tons de pele, que vai desde o super clarinho até um bem escuro, e 2 corretivos coloridos, que é o pêssego e o amarelo. Bom, a embalagem dos corretivos lembra bastante a embalagem de um batom líquido, ela é toda de vidro com a tampinha dourada, e o aplicador dela é como se fosse um aplicador de batom líquido ou de gloss. Sai uma quantidade ok de corretivo do aplicador. O preço dele é muito legal, ele custa em torno de R$ 36,90. O preço vai variar muito de acordo com o lojista. Eu sei que esses corretivos da linha da Bruna Tavares vocês encontram à venda em lojas Renner, mas eu vou deixar um link aqui embaixo de todas as lojas que vocês podem encontrar os corretivos da Bru, dessa linha da Bruna Tavares. E vamos começar então falando sobre as cores. Como eu disse pra vocês, são 5 tons. A gente começa com o BT10, que é um corretivo bem clarinho mesmo, um dos corretivos mais claros que eu já testei, e ele tem um fundo mais amareladinho. O BT20 é um corretivo claro também, só que ele tem o fundo mais rosado. Eu uso esse tipo de corretivo, é o corretivo que eu geralmente uso por cima do corretivo tom da minha pele, porque eu gosto de corretivo um tom mais claro que a minha pele. Então o BT20 é um corretivo muito legal pra mim, mas não é o meu tom de pele, ele é um corretivo que eu uso pra iluminar. O BT30 ele tem um fundo neutro, mas na minha pele eu sinto que ele é amarelado, porque a minha pele é rosada, então eu consigo ver um pouco de amarelado nele, mas a Bru define ele como sendo um meio termo, nem rosado, nem amarelado, e o BT30 é exatamente o tom da minha pele, é o corretivo que eu vou usar hoje junto com vocês. E aí tem o BT40. O BT40 ele é um corretivo bem neutro, ele não é nem amarelado e nem rosado, e ele é um pouquinho só mais escuro que o tom da minha pele. Se eu tiver bronzeado eu consigo usar ele. E aí tem o BT50, que é um corretivo bem escuro, e ele é um corretivo mais rosado, na minha opinião. Ele não é aquele marrom amarelado, ele é um marrom um pouquinho mais quente, o que eu usei hoje pra fazer o contorno, acreditem ou não, vou depois mostrar o passo a passo pra vocês. E aí eles têm os corretivos coloridos, tem o corretivo amarelo, que é ideal pra olheiras e pra manchas arroxeadas e marrom. Esse é um corretivo que se deu super bem na minha pele, porque eu tenho a olheira de um tom marrom e um tom roxo, então ele é muito legal pra cobrir olheiras em quem tem pele bem clarinha até um tom mais médio. E pra quem tem a pele mais escura, o ideal é o pêssego, porque ele cobre as olheiras um pouco mais acinzentadas. Então pra pele negra é bem legal o pêssego, mas eu usei também o pêssego pra mostrar pra vocês como ele funciona. Mas se você for com a pele mais clarinha e tiver aquela olheira que puxa pro marrom e puxa até um pouquinho pro oliva, você consegue usar esse corretivo pra anular o tom das suas olheiras. Antes de começar mostrando como eu fiz a aplicação do corretivo, eu quero mostrar pra vocês a aplicação do corretivo colorido. De um lado eu apliquei o corretivo amarelo e eu espalhei ele usando um pincel. Eu apliquei em formato de triângulo porque eu tenho essa área bem manchadinha e eu queria aplicar bastante corretivo pra mostrar como cobrir ele depois. E do outro lado eu apliquei o corretivo pêssego, que ele ficou bem laranja no meu tom de pele, porque eu tenho a pele bem clarinha. E eu apliquei ele da mesma forma, espalhando com um pincel. E o corretivo colorido você vai sempre passar ele antes da base, porque aí depois o que você vai fazer? Você vai vir com uma base, no caso eu usei a base da Bru também, da linha Pausa para Feminices, pra ter blogs. A minha cor é a cor 03 e eu apliquei essa base por cima normalmente, eu esperei o corretivo secar e apliquei. Usei um pincel flat top pra espalhar. Vocês podem ver que a base cobre absolutamente todo o corretivo colorido. É claro que se for uma base de cobertura um pouco mais leve, eu aconselho você a aplicar menos corretivo. Eu apliquei bastante corretivo pra vocês verem bem o tom, e a base da Bru é uma base de alta cobertura, então cobriu super bem. E depois por cima disso eu vim com um corretivo clarinho,
vim com o BT20 só pra iluminar, porque eu acho que a base da Bru, ela já dá uma cobertura maravilhosa pras olheiras, e ainda tava o corretivo colorido pra ajudar. Então eu apliquei o BT20 só pra dar uma iluminada na região, porque eu gosto dessa região mais iluminada, e a cobertura foi fantástica. Como as minhas olheiras são mais pro roxo e mais pro marrom, o corretivo amarelo ficou melhor no meu tom de pele. E eu confesso que eu não tenho mania de usar corretivo colorido, mas eu fiquei tão surpresa com o resultado que nas últimas gravações de vídeo eu usei ele, vocês até comentaram que minha pele tava super bem feita, foram com os produtos da Bru e usando o corretivo colorido. Então agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação do corretivo tom de pele. Eu fiz a pele completa usando só corretivo e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu achei dele e também da duração. Bom, então vamos começar. Eu tô com a pele limpa, hidratada, principalmente a região dos olhos, porque esse corretivo, se você tiver a pele seca, é legal que você hidrate bem a região dos seus olhos, porque ele é bem sequinho mesmo. Como eu não tenho a região tão seca, eu apliquei um hidratante mais levinho. E o que a gente vai fazer é a pele completa usando o corretivo só. Então vamos começar. O corretivo que é exatamente o tom da minha pele, ele seria entre o BT30 e o BT40. O 40 é um pouco escuro e o 30 ele é mais amarelado. Mas eu vou usar o BT30, que é um corretivo mais próximo do meu tom de pele. E eu vou aplicar ele, como eu vou fazer a pele só com esse corretivo, eu vou aplicar ele em formato de triângulo aqui, ó. Vou concentrar bem o produto aqui. E aí conforme eu for espalhando, eu vou trazendo ele mais aqui pro final do rosto, mas eu vou concentrar aqui. Enquanto isso, vamos falando sobre o corretivo, o que eu achei dele. É um corretivo bem sequinho, ele seca rapidinho. Eu considero ele de uma cobertura média a alta. E essa cobertura alta, na verdade, vai acontecer se você aplicar bastante produto ou se você construir várias camadas finas. Você não vai ter uma cobertura alta, acho que com qualquer corretivo. Se você aplicar só um pouquinho, tipo 3 bolinhas e querer espalhar e querer ter uma cobertura alta, eu acho que se essa for a sua esperança, não vai funcionar, porque acho que nenhum corretivo funciona assim. Ó, o corretivo é super sequinho. A forma que eu mais gostei de espalhar ele é com os dedos. Você pode aplicar também ele usando uma esponja úmida, mas a esponja, ela diminui um pouco a cobertura porque ela deixa o aspecto um pouquinho mais natural. E porque ela acaba sugando um pouco do produto, e o dedo não. O dedo, você espalha quase que 100% do produto, e como vocês conseguem ver, ele fica bem sequinho na pele. Ó, ele fica super sequinho, tá vendo? Mas, ó, eu espalhei bem, mas mesmo assim ele não cobriu 100% a minha olheira. Como eu mostrei pra vocês, o corretivo colorido ele cobriu melhor a minha olheira, justamente por ele ter aquele tom amarelado, porque minha olheira é um pouquinho roxa. Agora eu tô aplicando uma segunda camada bem aqui na olheira mesmo. E você pode espalhar também usando um pincel. Assim, ó, um pincel maiorzinho, mas eu confesso que eu prefiro os dedos. E ó, ele ficou, acho que o BT40 é realmente bem escuro pra mim, porque agora nessa luz o BT30 ficou perfeito na minha pele. E vocês podem ver que ele cobre super bem. Vou colocar um pouquinho aqui, no nariz também. Ó. E o que eu achei? Ele é legal pra ser usado tanto sozinho, por causa da cobertura boa, quanto por cima de qualquer base. Aqui no nariz eu vou vir com a esponja, que acho que é mais fácil. Quando você usa por cima de uma base, claro, você vai usar menos produto, menos corretivo, porque você já vai ter a cobertura do corretivo. Mas no geral eu achei um corretivo muito, muito, muito legal, porque eu gosto de corretivos de alta cobertura, eu gosto de corretivos mais sequinhos. Se sua pele é madura ou é bem seca, como eu disse, você precisa passar um hidratante mais potente, porque ele é bem seco. E vocês conseguem ver que ele é mate, ó. Ele seca bem mate. E você não precisa passar pó por cima se você não quiser. Ele aguenta super bem sem passar pó. Mas às vezes eu passo pó só pra garantir que vai realmente ficar. Mas não precisa, porque ele é realmente bem seco. Ele me lembrou bastante o corretivo da NARS, o Radiant Cream Concealer. Só que eu senti que o da Bru, ele é mais grosso, ele é mais espesso. O meu da NARS, ele é bem clarinho, eu nunca usei ele só ele como corretivo, mas eles são bem similares mesmo. E ó, pra mim tá uma cobertura muito boa, dá pra ver aqui. Eu tô olhando ali no visor o quanto ele cobriu, tá vendo? Mas uma coisa, se você for usar só ele, como ele é muito seco, ele é muito pigmentado,
acho que aqui vocês conseguem ver, ele acaba marcando um pouco os poros dilatados. Até porque eu tô sem nenhum tipo de primer. Eu poderia ter aplicado um primer para minimizar a aparência dos poros, e aí teria ficado uma cobertura perfeita. Senão ele acaba marcando. O que eu percebi dependendo da quantidade que eu aplico de produto, ele marca nas minhas linhazinhas. Eu tenho bastante linha aqui embaixo do olho e agora ele não marcou porque eu espalhei bem. Mas se eu aplico bastante produto e não espalho muito bem ele, se eu deixo uma camada muito grossa, ele marca nas linhas, por ele ser bem sequinho mesmo, sabe? Por ele ser seco. Mas aí é só você tomar cuidado na quantidade que você aplica. Eu vou aplicar também um pouquinho aqui na testa, só no comecinho da testa. Aqui. Gente, dá uma dó fazer a pele só usando corretivo, eu vou ser sincero pra vocês, eu vou fazer com a esponja. Porque vai muito corretivo, né? E eu gostei bastante desse corretivo. Gostei muito mesmo, eu tô fazendo um lado só pra vocês verem. E agora eu tô aprendendo a gostar de corretivos do tom da minha pele, não corretivos mais claros, mas eu vou aplicar, eu uso também o BT20 pra dar uma clareada. Vou mostrar pra vocês, olha a diferença já de pele, né? Claro que aqui tem umas manchinhas, mas elas são super leves, quase imperceptíveis e não me incomodam. Agora eu vou vir com o BT20, que ele é mais rosado, como eu já falei pra vocês, e mais claro. É a cor de corretivo que eu geralmente uso. Essa quantidade já é o ideal pra você ter uma cobertura alta. Como eu disse, não vai querer aplicar 3 pontinhos e ter uma cobertura super alta, porque isso você não vai conseguir com nenhum corretivo de alta cobertura. E aqui o que precisa é paciência para esfumar. Dá batidinhas. Eu gosto muito de passar ele na pálpebra. Eu usei ele como primer de sombras e eu achei que funcionou super bem, porque ele é um corretivo bem sequinho, que segura bem a oleosidade. Então eu sempre passo ele aqui assim na pálpebra, gostei bastante. E agora com esse BT20, ó, eu vim um pouquinho com a esponjinha, ó. Acho que dá pra ver, né? Ó, e essa é a cobertura do BT30 e do BT20, o que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Ó, então essa é a cobertura do BT30 e do BT20, dando uma leve iluminada. E vocês conseguem ver que ele acabou com as minhas manchinhas, a olheira tá super quase nada, o que aparece mais é porque essa parte aqui em mim é mais fundinha. E eu gostei bastante dele, é um corretivo excelente. E eu vou ter que fazer esse outro lado, e aí eu vou voltar aqui porque eu vou ensinar vocês a fazerem contorno também usando corretivo. Pronto, e aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o corretivo mais escuro, que é o BT50, e eu vou fazer um contorninho com ele. Eu vou falar pra vocês que eu nunca fiz contorno usando esse corretivo, eu só vi umas meninas no Instagram fazendo, eu falei, por que não fazer isso no meu vídeo, né? Então se der errado, não sei o que vai acontecer. Mas vamos aqui ele. Eu gostei muito da cor dele como contorno. A princípio eu vou esfumar usando um pincelzinho. Esse é um pincel da Real Techniques, o 301. É esse pincelzinho aqui super clássico de contorno. Mas eu acho que eu vou acabar preferindo a esponja. Inclusive, eu acho que eu prefiro mesmo a esponja. Eu não me dou muito bem com pincel pra fazer contorno em creme. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ele seca muito rápido. Nossa, ele fica super natural, né? Ó. Não sei se vocês conseguiram ver, na hora que eu usei o corretivo mais escuro pra fazer tipo um contorno, que esse corretivo ele espalha super bem. Você consegue uma cobertura mais leve, ó, porque ele espalha muito, muito bem. Se você quiser uma cobertura mais alta, você concentra mais as batidinhas na região e usa o dedo ou o pincel. Como eu tô usando a esponja, a cobertura realmente é mais leve, mas olha, eu gostei, fica super natural, eu achei. Bom, agora eu vou fazer do outro lado. Eu apliquei também um pouquinho no nariz, eu não sei se vai dar certo, mas a gente espera que sim. Vou pegar um pouquinho do BT20 pra passar aqui em cima, bem pouquinho. Bom, então ficou assim a aplicação do corretivo da pele, usando só corretivos. Vou voltar mais tarde pra gente conversar um pouquinho sobre a duração, apesar de eu já ter testado esse corretivo há alguns dias, e aí a gente conversa mais um pouco. Bom, então voltei, já tem 5 horas que eu estou maquiada e como vocês podem ver,
praticamente tudo saiu. Eu tô olhando aqui no espelho aqui embaixo. E como sempre, o nariz saiu, aqui ao redor do nariz também saiu, ao redor da boca o corretivo saiu, aqui também no queixo. A minha pele tá bem oleosa aqui nas bochechas e aqui na testa. Eu passo a mão, eu sinto tipo super oleosa. Mas também, né, gente, eu não usei base, não usei primer, não usei pó. Mas o que eu queria ver com vocês é a duração do corretivo. O que eu acho? Usando só o corretivo mesmo. O corretivo mais escuro que eu usei de contorno é que a luz tá muito forte, mas ele tá intacto, porque eu tenho o centro do rosto bem oleoso e ao redor do meu rosto ele é mais pra normal a minha pele, então é uma pele mista. Então aqui, olha, como não tá oleoso nem nada, ele durou pra caramba, o corretivo ainda tá aqui. Aqui na região que é mais oleosa ele saiu completamente. E aqui na região da olheira, não sei se vocês vão conseguir ver, ele também saiu. Ó, se eu passo a mão, nossa, deu pra ver essa meleca que fez aqui? Tá muito oleosa a minha pele. Ó, tá saindo o corretivo por causa da oleosidade. O corretivo sozinho na pele oleosa, ó, passei a mão, saiu tudo. É que eu não tinha passado a mão no rosto. O corretivo sozinho na pele, ele realmente sai. Aqui no olho, na olheira também, eu sinto que minha olheira já tá um pouquinho aparente, dá pra ver que nas dobrinhas ele tá vincado, ele acumulou um pouquinho nas dobrinhas. Eu usei o corretivo com base, eu usei com a base da Lancôme, que tem resenha no blog, eu vou deixar o link aqui. E usei ele com a base da Bru também, do Pausa pra Feministas, vou deixar linkada a resenha aqui. E quando eu uso com base e primer, o corretivo fica intacto. Ele sozinho realmente sai, mas com a base ele durou muito, 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 muito na minha pele, foi impressionante. A vez que eu maquiei com o corretivo colorido, a base e o corretivo em cima, a minha pele ficou intacta por muito tempo, durou bastante tempo mesmo. Então faz diferença. Ele sozinho, ele realmente sai. É muito difícil achar um corretivo que não sai. Até o Prolongwear da MAC, que é um dos corretivos que mais duram na minha pele, ele sai quando tá sozinho. Mas no geral é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, sem brinco, com outra blusa desse jeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você não é inscrita, de ativar as notificações pra saber quando chega vídeo novo, e é isso. Em suma, é um dos corretivos que eu mais tô amando usar e lembra muito o corretivo da NARS, que é meu corretivo preferido. Gostei bastante, pelo preço custa em média R$36, R$37. Acho que o preço vai variar de R$35 a R$40, dependendo do lugar, do estado. E é isso, um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!